tarde, quinto ano. Mais uma semana se inicia, né? E vamos acreditar que tudo vai dar certo essa semana. Vamos para uma aulinha de português. E aí vocês precisam estar no cantinho na casa de vocês, tudo organizado e com os objetos de vocês para a gente acompanhar a aula. Mas eu vou voltar, fazer uma pequena revisão a partir da página 276, certo? A parte gramática, que é o que é a crase. Lê a frase e observe a palavra destacada. Cíntia foi à academia. O acento grave sobre a palavra a indica a contração da preposição a com o artigo a. Cíntia foi à academia. Preposição a mais artigo a. Quando ocorre esse tipo de contração, dizemos que há crase. O que é a crase? Ela indica a contração da preposição a com o artigo a. A crase deve ser usada antes da palavra feminina. Enviei uma carta à sobrinha. Estou atento às mudanças. Vou à Rússia. Para decidir-se sobre o uso da crase antes de lugares, combino a com para, na, da ou pela. Se essa combinação for possível, então use a crase. Exemplo, se é possível dizer, vou para a Rússia, passou pela Rússia, veio da Rússia. Então usamos a crase, vou à Rússia. Não confunda o uso do a da crase e a. Observe a diferença. A pode ser um artigo ou preposição. A com a crase é a contração da preposição a com o artigo a. A é um verbo haver, conjugado na terceira pessoa do singular. Ele é usado em expressões que indicam tempo decorrido, com o mesmo sentido que se faz. Há 10 anos moro em Poconé. Daqui a 5 minutos o filme começará. Na página 277, vocês iam fazer uma atividade. Na 1, vocês iam completar as palavras com a ou a, crase. No 2, use corretamente o ao, aos, a ou as, para completar as frases a seguir. No 3, vocês iam usar o a ou a para completar corretamente as frases. Lá embaixo tem a parte brincando. E aí vocês iam fazer uma produção textual no caderno com o tema a importância da reciclagem para a preservação do meio ambiente. Então, acredito que vocês fizeram um caderno, certo? E aí fizeram um texto bem bacana. Na página 278 tem texto 2. O atobá marrom e o lixo. E aí é um texto, né? Que está falando sobre uma ave. Na página 279 também vocês iam concluir o texto, fazendo uma boa interpretação. Depois vocês iam olhar e verificar quem foi que fez o texto, qual foi a revista que ela foi publicada, qual foi o site disponível dela, dessa revista, aí o acesso, qual foi o ano dela e a data. E aí quando vocês terminarem de ler o texto, essa publicação vai estar aí em letras bem miudinhas para vocês decifrar e conhecer de tudo, onde tudo isso aconteceu através desse texto. Depois vocês vão fazer brincando com o texto. E aí vai começar assinale F para falso e V para verdadeiro. Os atobás marrons são aves marinhas que podem ser encontradas em ilhas. Os humanos não despejam lixo no mar. O contato dos filhotes com lixo, desde o início de suas vidas, não oferece risco à saúde deles. O Brasil está entre os 20 países que mais despejam lixo nos oceanos.
o nylon e o plástico podem levar até 500 anos para se decompor. No 2, em vez de usar materiais naturais como gravetos e folhas para acomodar seus filhotes nos ninhos, o que mais os pais atobás marrons usam e por quê? E aí vocês, para responder as questões, vocês precisam fazer o quê? De ler o texto e fazer uma boa interpretação. Na página 280, vai ter lá o número 3. O que pode causar o engasgo, o sufocamento ou feridas internas no estômago das aves marinhas? 4. Por que o autor termina o texto com a frase: que papelão o nosso, hein? Então, o texto está falando, essa última frase do texto, ela está explicando o quê? Então, vocês vão responder com a opinião de vocês, né? O que é que vocês entenderam? Como ele fala, que papelão é o nosso, hein? Então, ele está querendo dizer alguma coisa. E aí, quem vai descrever essa frase é cada um de vocês, certo? Embaixo vai ter um pesquisando. E aí, com seus colegas e o professor, você fará uma pesquisa e tentará descobrir as seguintes informações sobre a ave marinha atobá marrom. Então, vocês, daí mesmo de casa, vocês vão realizar a pesquisa. Não precisa ir para casa de colega, não. Manda uma mensagem para o colega e pergunta como ficou a pesquisa dele. Quando ele fez lugares onde essas aves vivem, tamanho, altura e peso, alimentação, de que eles sobrevivem, comendo o quê? As ameaças, qual o tipo de ameaças que há neles, que acontece com eles, o que pode acontecer com eles, qual o tipo de ameaça com eles? O tamanho, qual é o tamanho deles? A altura, o peso, lugares onde eles vivem. Mas para vocês fazerem isso, vocês têm que pesquisar, certo? No nosso amigo, para dar as respostas, certo? Lugares onde vivem, tamanho, altura e peso, alimentação e as ameaças, certo? Façam uso da leitura diária, prestem atenção, porque quem lê vai saber se expressar, vai saber escrever, vai saber falar, certo? Então, mas para isso, depende de cada um de vocês, certo? Então, realize todas as atividades. Quem não fez, façam as atividades, não tem nenhum tipo de problema. Mesmo que estiver com as atividades atrasadas, vão fazendo aos poucos, porque só assim vocês atualizam o livro de vocês, não ficam nada aí a fazer, certo? Na página 274, que foi a infográfico abaixo, que foi como separar lixo, plástico, papelão, vidro, né, o metal. Então, vocês precisam ter o conhecimento de como separar isso. Também vocês têm que saber ao reduzir a economia dos recursos naturais e geração de emprego e renda, através desse processo de separar papel, separar plástico, vidro, metal. Vocês sabem que tanto a gente faz a reciclagem, como faz também a separação de lixo, como também faz a reutilização, né? Esses objetos, eles todos podem ser reutilizados, fazendo com que outros objetos, né, reaproveitando de outras formas também. Então, é bem interessante na hora que vocês se aprofundam para esse estudo. Também aqui na página 276, a crase ela indica contração
de preposições a com artigo. Então, conteúdos bem prático e bom para a gente aprender.